Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia aí no Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo de número 20. Meus irmãos, por que nós dizemos que somos cristãos? Às vezes, de forma mais comum, dizemos até que somos evangélicos. Mas vamos pegar aí o sentido maior quando nós dizemos que somos cristãos. Nós dizemos que assim somos porque nós andamos sob os conselhos de Cristo, sob os ensinamentos de Cristo. Não andamos mais segundo o mundo, o conselho do mundo, o comportamento do mundo. É isso que nos distingue. E nesta manhã, a palavra de Deus vai nos mostrar exatamente isso. De que apesar de nós estarmos neste mundo, mas como cristãos que nós concebemos ser, a nossa conduta é diferente da conduta dos não cristãos em todos os aspectos da vida. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 20, texto que diz o seguinte: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo ou de Cristo. Vamos orar. Deus amado e bendito Pai, as nossas vidas estão à Tua mercê. Sei que a quem Tu queres falar, Tu falarás. Sei, ó Deus, que aqueles que estão com o seu coração humilde na Tua presença, dizendo, fala, Senhor, que o Teu servo ouve, a este Tu falarás. Pai Santo, sou instrumento do Senhor nesta manhã para compartilhar esta palavra com o Teu povo, quer seja os que estão aqui, quer seja aqueles que estão em casa, quer seja, Deus, com aqueles que um dia, quem sabe, haverão de acessar esta mensagem. Que a todos eles, ó Deus, Tu estejas visitando e a mim, usando como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, foi um grande desastre, uma grande vergonha, pelo qual passou determinado servo de Deus, bem como a sua família. Este homem era membro de uma igreja bastante respeitada, grande, tinha bem estruturada a sua família, tinha muito bom emprego, era professor da escola dominical naquela igreja. E olha que ser professor da escola dominical daquela igreja, de fato, era algo de muito valor, pelo seu tamanho e a sua seriedade. Mas, de repente, ele recebeu a visita de, entre aspas, um amigo seu de muitos anos, o qual ele nem via, e que lhe fez uma proposta razoavelmente indecente, para que, então, eles pudessem ganhar algum dinheiro extra. E mesmo que um pouco relutante no começo, ele aceitou essa proposta e partiram então para o ato. A verdade é que no final, uma pessoa morreu diante do encontro que eles tinham marcado e no qual eles teriam algum ganho. Ali apareceu a polícia. Este homem foi preso, julgado, condenado. De repente, um homem que tinha uma família feliz, participava de forma respeitosa dentro da igreja,
um homem que era cristão, ele estava sendo colocado, ou se colocou, numa situação mesmo de muita vergonha, uma situação de muito sofrimento para ele, em primeiro lugar, para o reino de Deus, em segundo lugar, para a sua família, em terceiro lugar, para ele mesmo. Isto significa dizer, meus amados, que por mais que nós sejamos maduros, por mais que nós sejamos conscientes do que é sermos cristãos, não significa dizer que nós estamos imunes se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, de que nós possamos passar e darmos vexame. Nós lemos aqui na palavra de Deus o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele fundou esta igreja por volta dos anos 50 depois de Cristo, e na sua terceira viagem ele fez a plantação da igreja na cidade de Éfeso, que não era uma cidade muito pequena, para aquela ocasião uma cidade muito grande, 250 mil habitantes, devota até o último fio de cabelo à deusa Diana. A religiosidade desta cidade refletia não somente sobre si, mas sobre as cidades que estavam ao seu redor. E foi exatamente ali que o apóstolo Paulo levou a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus ali por cerca de 2 anos, e várias conversões extraordinárias aconteceram naquela cidade. Centenas e milhares de pessoas queimaram os seus livros de magias ocultas, se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que esta palavra triunfava sobre a cidade, não sem oposição. O apóstolo Paulo teve grande oposição de toda a cidade, inclusive daqueles que faziam imagens para a adoração da deusa Diana. Mas foi ali que o apóstolo Paulo plantou o Evangelho. E aí então, neste versículo de número 1 do capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando ele escreve essa carta, como já disse na semana passada, ele estava preso. E ele apela àqueles que estavam em liberdade, contudo, sendo cristãos, que eles vivessem de forma digna do Evangelho, que vivessem uma vida exemplar, diferente daqueles que não conheciam o Evangelho e não conheciam a Cristo Jesus. E entre tantas coisas que ele coloca aqui no versículo 22, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então Paulo está estimulando, orientando, desafiando aqueles irmãos que, quanto ao passado que eles tiveram sem Cristo Jesus, no momento eles tinham que estar se desvestindo das práticas do velho homem, se desvestindo das práticas do passado, se distinguindo da nova vida que eles tinham recebido em Cristo Jesus. E aí então, no versículo 17, ele diz: por isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Quem eram os gentios? Na verdade, a raça humana era dividida em duas: o povo judeu, o povo crédulo, o povo crente, o povo que cria em Jeová ou Javé, e todos os demais povos da terra que não criam no Deus de Israel era considerado povo gentio, não gentil, gentio. Então Paulo está usando essa linguagem, distinguindo o povo de Deus dos outros povos, dizendo aqui que então o povo de Deus agora em Cristo Jesus, não somente os israelitas, mas o Israel de Deus, aqueles que creram em Cristo Jesus, eles não deviam andar de maneira que os identificasse
com os gentios, com o povo descrente, com aqueles que não criam no Senhor. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: digo e no Senhor testifico que não andeis como também andam. Para nós então termos a ideia mais clara, para ficar mais fácil de entendermos, ele dizia o seguinte: digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os incrédulos, como andam os descrentes, como andam aqueles que não creem em Cristo Jesus. E eu vou usar esse termo para que nós então tenhamos mais facilidade de entendimento. A mensagem de Deus nesta manhã é esta: no mundo, mais distintos do mundo, sob este tema: não andeis como os incrédulos. No mundo, mais distintos do mundo, não andeis como os incrédulos. Em primeiro lugar, a maneira com que o apóstolo Paulo desafia o povo de Deus a não andar como os incrédulos é esse. Em primeiro lugar, porque os incrédulos, eles vivem sob o governo da sua cabeça. O que comanda a vida deles é o seu próprio coração, os conceitos que eles construíram a partir dos valores do mundo, a partir do comportamento do mundo, a partir da moral do mundo ou da imoralidade do mundo. Eles andam segundo aquilo que foi construído no seu interior, não da parte de Deus, mas da parte do mundo. Quem assistiu aquele filme, A Lista de Schindler, entre tantas barbáries que ali relata, ou é relatado, os irmãos se lembram de uma cena em que um oficial alemão ficava na janela e lá embaixo estavam os prisioneiros no campo de concentração e treinando a sua pontaria. Ele apontava lá a sua arma, o seu fuzil ou qualquer outra arma e pá, matava um, passava outro e pá. Ele foi convencido pelo seu próprio orgulho a não continuar. Mas veja o que habitava o coração de um incrédulo. Veja o que habitava a mente desta pessoa que nada tinha a ver com Deus, mas que talvez até pensasse ser religioso, como o próprio Hitler pensava. Nesse ato tão microscópico, diante de tantos atos neste mundo, eu trago este exemplo para você ver como é que é o governo da pessoa em si mesma ou da sua própria cabeça em relação aos valores do mundo. Ela faz o que ela bem entende, entendendo que ela é soberana sobre si mesma e de que ela não deve prestar contas a absolutamente ninguém, e que aquilo que nasce do seu coração caído, e este instruir a sua cabeça, ou aquilo que vier à sua cabeça, esta pessoa haverá de fazer. Portanto, Paulo diz: não andeis como os incrédulos. Eles vivem sob o governo da sua cabeça. Eles fazem aquilo que dá na cabeça. Eles fazem aquilo que dá na teia. Eles fazem aquilo que é da sua impulsão pecaminosa. Andem diferente. Versículo 17 mesmo. Não andeis como também andam os gentios, completa, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Todo pensamento que não emana de Deus, todo pensamento que não nasce da palavra de Deus, todo pensamento que não nasce na instrução de Deus, do Espírito Santo de Deus, toda palavra ou todo pensamento que habita a nossa mente, mas que não nasce em Deus, todos estes pensamentos são classificados como pensamentos vaidosos. Pensamentos que nascem no coração humano e que determinam o seu comportamento independentemente dos valores de Deus. Todos estes pensamentos são classificados como sendo pensamentos vaidosos e não pensamentos que emanam de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 3,
diz o apóstolo Paulo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O apóstolo Paulo, anteriormente abordando a vida daqueles cristãos, ele disse que Cristo lhes deu vida, e no versículo 3, ele fala a respeito do comportamento daqueles que no passado não eram cristãos. Diz lá, nós andamos outrora, e complementa, como? Segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, segundo aquilo que ela determinava, fazendo a vontade da carne, portanto fazendo a vontade da nossa natureza pecaminosa, e fazendo as vontades dos nossos pensamentos, e coloca como passado, por natureza, filhos da ira, como também os demais, ou seja, aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas vejam como é que eles produziam seus pensamentos e produziam seus comportamentos. Era de acordo com a carne deles, era de acordo com a vontade deles, era de acordo com o pensamento deles. Não era de acordo com a palavra de Deus, não era de acordo com a vontade de Deus, não era de acordo com o Espírito Santo de Deus. Tudo quanto pensavam e se comportavam nascia do seu próprio coração. Sem Cristo, faziam a vontade da carne e faziam a vontade dos seus próprios pensamentos. Meus amados, os cristãos não são assim. Pelo menos eles não devem ser assim. Radicalmente eles não podem ser assim. Nós estamos nulos, nós estamos mortos, nós não temos vontade, nós não temos impulso, não temos aquilo que diz a psicologia, nós não temos o id, que são os nossos impulsos. Nós temos os nossos impulsos, temos a nossa natureza pecaminosa, nós temos pensamentos vaidosos, mas eles não podem comandar o nosso ego, eles não podem comandar o centro inteligente da nossa vida. Não somos nós que devemos comandar, e isso não estou falando apenas de pecados grotescos, porque toda vez nós pensamos somente em coisas grossas, né? Imoralidade, prostituição, roubo, latrocínio, nós só pensamos em coisas terríveis, mas não, existem coisas aparentemente boas que são pecados. A sua inércia, a sua frieza espiritual, o seu desinteresse na palavra de Deus, desinteresse em orar, desinteresse em servir a Cristo, isso são chamados pecados de negligência, e provavelmente o pecado que mais assola os cristãos não é o pecado de comissão, ou seja, os pecados que nós cometemos por erros que se chocam com a palavra de Deus, mas os pecados de omissão. Porque na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza preguiçosa, na nossa natureza de inércia, fria em relação a Deus, nós acabamos por não fazer aquilo que obrigatoriamente, como discípulos de Cristo, nós precisamos fazer. No mundo mais distintos do mundo, não andeis como os incrédulos. Os incrédulos vivem sob o governo da sua cabeça. Faz o que o seu coração manda e deixa de fazer aquilo do que tem preguiça. Eu levei a minha vida diante de Deus e me perguntei: eu tenho vivido sob o governo da minha cabeça? E tenho consertado minha vida diante de Deus. E você? Você está vivendo sob o governo da sua cabeça? Do que você pensa? Sob o governo da sua paixão pecaminosa?
sob o governo da sua negligência, preguiça? Você tem deixado de fazer espiritualmente aquilo que você sabe? Há décadas de que você tem que fazer, mas não toma medidas contra você mesmo, se identificando com os incrédulos, tendo comportamentos mundanos. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo destaca, que é o viver dos gentios, ou viver gentílico, ou viver dos incrédulos, é este: tem o seu entendimento obscurecido. Em primeiro lugar, vivem sob o governo da cabeça, e depois tem o seu entendimento obscurecido, ou seja, eles não têm clareza, não há uma iluminação divina que possa penetrar os meandros da sua mente, os meandros da sua alma, e ali iluminar com a sua graça, para que saibam distinguir entre o certo e o errado, entre o que é de Deus ou o que não é de Deus, aprovado ou reprovado por Deus. Recebi da nossa irmã Regina um livro, se eu posso dizer via internet, não acho que é assim, né? Eu estou lendo, e eu já citei aqui, até no estudo passado, sobre a questão de religião, psicopatologia e saúde mental. Ali fica muito claro para os autores de que a religião é uma coisa infantil, é uma coisa que é doença, é psicopatologia, patologia, doença mental. E ali nós temos homens nobríssimos, sociólogos, antropólogos, psicanalistas, homens de renome mundial, de quem milhões e milhões de pessoas bebem. Mas que pensamentos obscurecidos, que pensamentos escuros, que pensamentos de trevas. Alguns pensam que a nossa religião nasce do nosso relacionamento com a mãe. Precisamos como que de um amparo que cessou porque nós crescemos, então buscamos um que nós elegemos como Deus. Outros que a religião nasce da nossa relação frustrante com o pai. Outros de que é um trato da sociedade, de que é menos mal que ela exista. Tudo quanto argumento ali nas quase 300 páginas são todos de pensamentos obtusos, obscuros, pensamentos de trevas. Quão angustiante é nós podermos presenciar mentes tão capacitadas, mentes tão preparadas, mentes tão cultas, mas que entendem que a religião nasceu do homem para o próprio homem, que para alguns deles é uma desgraça, para alguns deles é a destruição da humanidade, é a humilhação da humanidade, e para outros é a contento porque controla a humanidade. Pensamentos obscuros, pensamentos dentro dos quais Deus não está presente, Deus não ilumina. Versículo 18, capítulo 4: obscurecidos de entendimento, alheios à vida com Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração. Meus irmãos, aí Paulo está dizendo entendimento obscuro, escuro, entendimento sem luz, sem iluminação, decorrente sim de uma vida alheia com Deus, decorrente sim da dureza do seu coração, porque resistem a Deus. É interessante que pessoas preparadas, e Paulo não excluía isso, pessoas preparadas, cujo entendimento é obscurecido, cujo entendimento é de ignorância, homens ignorantes. Pegamos estes homens a respeito dos quais falei ainda há pouco,
grandes pensadores, aí você vai dizer, são homens ignorantes. Parece estranho, mas quanto mais aprofundaram na ciência humana, tanto mais ignorantes ficaram. Tanto mais distantes de Deus se viram. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21, 22 e 25, diz o seguinte, o apóstolo Paulo, em relação a este ser humano. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E o versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Aqui diz, portanto, este ser humano, de alguma forma, ele percebe a existência de Deus pela natureza, como diz Paulo, mas mesmo conhecendo, não reconhecem. Eles se tornaram nulos nos seus raciocínios, obscurecidos através do seu coração insensato, se revestindo com toda a vaidade e orgulho de que são sábios, tornando-se, portanto, loucos, distantes do pensamento de Deus. E estes, olha só, mudaram a verdade de Deus, a revelação de Deus, como mentira, e passaram a servir a criatura no lugar do Criador. São extremamente fortes e oportunas estas palavras do apóstolo Paulo. Homens que se vestem de toda a pompa e se apresentam nos palcos do mundo. Eis que fulano está aí. Não passa de um grande ignorante por ignorar a Deus, por ignorar a sua existência, a sua revelação. Tornam-se loucos. Pega uma verdade de Deus e a transforma em mentira. Vai pegar esses autores todos aí. Nietzsche, Freud. Vai pegar todos estes. Para eles tudo que é de Deus é mentira e tudo que nasce do coração deles é a verdade. E o ser humano passa a adorar o próprio ser humano, bem como criaturas que ele constrói, porque naturalmente ele é um ser religioso. Como diz lá Jung nesse próprio livro, é ele que entende que há uma centelha no coração do homem que o faz religioso. Não foi nada que este mundo concedeu. Há algo nato no seu interior. Nulos em seus raciocínios, obscurecidos pelo coração insensato, tornaram-se loucos achando-se sábios, mudaram a verdade de Deus em mentira. No mundo mais distintos do mundo, não andeis como os incrédulos. O que governa eles é a sua cabeça, os seus impulsos, os seus valores. 2. Tem entendimento obscurecido. Acham-se extremamente iluminados, mas são ignorantes de primeira classe, porque romperam com o Criador. A humanidade rompeu com o Criador e eles pertencem a esta humanidade rompida com o Criador. E o que vai emanar de um coração corrompido, podre? O que vai emanar dele? Somente lixo, sobre lixo. Podemos aprender para contestá-los. E eu gosto de conhecer os pensamentos de todos estes.
gosto de conhecer, gosto de ler, mas não podemos nos deixar sermos conduzidos por ele ou por eles, porque, segundo esta própria palavra, eles são loucos. Não andeis como os incrédulos, primeiro vivem sob o governo da cabeça. 2, têm o seu entendimento obscurecido, e é bom dizer que são sábios, são esclarecidos. Qualquer pessoa que, mesmo que seja iletrada, mesmo que por circunstância da vida não aprendeu a ler, mesmo que não tenha sentado nos bancos das universidades, não fez o seu mestrado, não fez seu doutorado, não fez seu pós-doutorado, são sábias todas aquelas que através de Cristo Jesus deixam de seguir esta multidão para se vincular a Deus, o Criador, através de Cristo, e passa a ter a sua mente iluminada e dirigem as suas vidas com os valores que emanam deste Deus com quem agora ele tem comunhão. Não que ser estudado, ser culto, isso é desprezível. Eu amo e admiro as pessoas que se dedicaram a isso, mas isso sem Deus é lixo. Finalizando, os incrédulos também vivem sob a ditadura do pecado. Claro, não tem como uma pessoa viver sob a influência da sua própria cabeça. Uma pessoa que tem entendimento obscurecido, você vai dizer que ela vive uma vida de liberdade? Que ela é uma pessoa livre? Que nada neste mundo lhe escraviza? E que ela não se deixa ser escravizada por este mundo? Não, tolice. Todos quantos estão neste mundo e dizem que são livres, que escravizador ou escravizadora é a igreja, escravizadora é a religião, escravizadora são as leis, e que ele ou ela estão livres. Ao contrário, a Bíblia diz da escravidão destas pessoas, são tão escravas que não conseguem se libertar destes pensamentos que obscurecem a sua mente e que conduzem o seu coração e conduzem a sua vida. Eu já citei aqui algum tempo atrás uma música, acho que é da Zélia Duncan, não sei se é assim a pronúncia, mas numa música sua ela diz: a alegria do pecado tomou conta de mim. A alegria do pecado tomou conta de mim. Quantas pessoas, e isso nos leva ao choro, morreram debaixo da escravidão do pecado, usando drogas, não conseguiram se desvencilhar, foram jogados dentro da prisão porque não conseguiram se libertar da vida de roubo. Quantas pessoas adoeceram por viver uma vida de licenciosidade sexual, prostituição, neste mundo, e morreram. Tudo isso se chama pecado, e tanto mais que nós nem conseguimos enumerar. E aí, ela vem dizer que a alegria do pecado tomou conta dela, e as pessoas com quem estavam com ela aplaudiram, entendendo que aquilo era o máximo, era o suprassumo da sabedoria, da atualidade, da atualização, da modernidade. Deve-se pegar essa mulher e levar lá nos hospitais, nos manicômios, nas casas de recuperação, e mostrar para ela as alegrias que estão lá, das pessoas que, escravizadas pela bebida, vivem nas calçadas da rua, acabando com suas famílias e seus filhos. Pessoas que apodrecem o seu interior através do tabagismo, ou seja, do fumo.
deve levá-la e mostrar cada cena e falar: você se alegra com isso? Mas ela é vítima da ditadura do pecado. Não podemos entender que a sabedoria vai estar lá, que a lucidez vai estar lá. É de mente obscurecida, obtusa, de escuridão, de trevas. Versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, o apóstolo Paulo descreve um pouco mais do perfil destes incrédulos. Se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, ou seja, à destruição, à autodestruição, para com avidez. Aí a palavra avidez quer dizer com toda fome desesperada. Se entregaram à dissolução com toda a fome desesperada, como se você tivesse passado um mês sem comer e colocaram ali para você um prato da melhor picanha presente, para cometerem toda sorte de impureza, ou seja, todo tipo de transgressão pecaminosa. E impureza aqui não quer dizer apenas ou tão somente a questão da sexualidade. A nossa mente cristã, ela tem uma tendência de tudo que se fala pecado, ela ligar a questão da sexualidade, da imoralidade sexual. Não. Impureza é tudo aquilo que se choca com a pureza de Deus. E aí, volto com vocês lá em Romanos capítulo 1, versículo 23 em diante. Eu só vou descrever, não vou comentar, mas vocês vão pegar. E mudaram a glória de Deus de incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou a paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando este homem tem em sua mente habitando as trevas, está desligado de Deus, e quando é o seu próprio coração que o instrui, ele muda as verdades de Deus em mentira. Ele cria deuses falsos em lugar do Deus verdadeiro. E por ignorar a Deus, eles se entregam ao sopro do mundismo. Aqui diz de mulheres com mulheres e de homens com homens. Resultado de um rompimento com Deus. Frutos da ignorância e da rebeldia contra aquele que eles até entendem, segundo as suas mentes, que ele não existe, que é Deus, e se manifestou visível, tangível, audível entre nós, que foi e que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só estará livre da imposição do mundo, das trevas do mundo, das práticas do mundo, do conceito do mundo, do pecado que impõe o mundo, dos modismos do mundo, aquele que foi verdadeiramente liberto por Cristo Jesus. Infelizmente, por uma questão
Política, por muitos esse versículo é rejeitado, mas é a grande verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando da ação pecaminosa. No mundo mais distintos do mundo, não andeis como os incrédulos. Como eles andam? Vivem sob o governo da sua cabeça. 2. Têm o entendimento obscurecido. 3. Vivem sob a prática do pecado, sob a imposição do pecado, sob a escravidão do pecado. E interessante, achando que são livres. E que aqueles que estão em Cristo, esses estão escravizados. Olha como muda radicalmente o estar em Cristo e estar fora de Cristo. Para a visão daqueles escravizados somos nós. E para eles, libertados, livres, são eles. A mente do homem em relação a Deus é tão antagônica, é tão oposta, que os valores chegam a ser absurdamente contrastantes. Conclusão. O mundo tem grande poder em nos influenciar, mas com a nova natureza em Cristo e sob o poder do Espírito Santo, nós vencemos. O mundo tem grande poder para nos influenciar. As nossas amizades nos influenciam. Veja com quem você anda. Os meios de comunicação nos influenciam. Veja o que você vê. Os filmes influenciam. Os jornais influenciam. Se você não for uma pessoa que gaste mais tempo com a Bíblia, oração a Deus, comunhão com Deus e comunhão com a sua igreja, o que vai passar e construir o seu interior, mesmo que você tenha se decidido por Cristo, é aquilo que mais toma conta de você. Nas amizades, nas mídias, no que você vê, no que você assiste, no que você ouve. Aí não é estranho que nós vejamos no nosso meio muitos crentes mundanos, que têm conceito do que é ser cristão, mas vivem segundo o mundo, segundo a imposição do mundo. Então não basta você dizer eu sou um cristão e conhecer a contento o que é ser cristão. É preciso saber do quanto você se alimenta de Cristo diariamente, do quanto você se alimenta de Cristo na comunhão presencial da igreja. Isso é fator fundamental. É necessário ver o quanto você engole, aspira, traz para o seu interior do que este mundão que está aí fora. Porque através dos meios de comunicação em tempo real, nós trazemos o mundo para dentro de casa. As músicas. Quantas músicas podres existem por aí e os nossos jovens escutam? E se acostumam o palavreado. Cada 10 palavras, 8, 9, são de baixo calão, mal cheirosas diante de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas para você não ser do mundo, não basta só você querer. Não basta você pensar. Você tem que agir. Você tem que ter mais contatos com Deus todos os dias do que contato com o mundo todos os dias. Meus queridos irmãos, que nós possamos resgatar aquilo que nos influencia para o mal. Veja o que está influenciando você. Rompe imediatamente. E amizades inadequadas, indevidas? São leituras indevidas? Filmes indevidos? Músicas indevidas? Rompa imediatamente para a glória de Deus e para o seu bem. Porque se você assim fizer, a nova natureza em Cristo
sob a ação do Espírito Santo, vai fazer você uma pessoa no mundo, mas uma pessoa do reino. Você tem responsabilidade com o seu cristianismo. Você tem responsabilidade com a sua vida. Não pensa que é só estar na igreja, não. Não pensa que é só dizer que está em Cristo, não. Você tem que adotar atitudes sábias todos os dias, para que de fato você seja distintamente um cristão, estando no mundo, mas sendo de uma nova pátria. E esta pátria é a pátria que está nos céus, a qual vamos alcançar se nela já estivermos integrados neste mundo. Nós já estivemos na pátria celestial desde este mundo, e depois nós vamos ser recebidos nesta pátria de forma perfeita. Mas se nós não estivermos nessa pátria já hoje, não tem como ter essa pátria lá. Deus nos abençoe.